abençoados! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Na Mesa Podcast. Nós estamos hoje com uma convidada especial, abrilhantando a nossa mesa. Eu tenho a honra de estar aqui com ela, que é cristã, 28 anos, cooperadora da Assembleia de Deus Missão aqui em Passos, solteira e escritora. Eu estou aqui com o livro dela em minhas mãos. Eu estou aqui com a Rúbia Mara. Seja bem-vinda à nossa mesa, Rúbia. Amém. Muito obrigada pelo convite. Olá, pessoal. Deus abençoe. Eu estou muito feliz. Amém. Muito obrigada por estar aqui conosco, por ter aceito esse Eu convite. que agradeço. Por poder compartilhar um pouquinho da sua história, do que Jesus fez e tem feito em sua vida. Você que é uma pessoa que é influência para muitas pessoas, Amém. né? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Porque o Senhor te escolheu, te chamou para poder impactar Amém. através da sua vida, né? Mas antes dele fazer através da sua vida, ele fez na sua vida. Amém. Não Eu foi creio, isso? Em nome de Jesus. Então eu queria começar perguntando para você como que foi esse na sua vida, né? Você é cristã de berço, você veio de família que já tem intimidade com o Senhor, cristã, ou você encontrou Jesus te encontrou, na verdade, né? Te pegou ali, assim como ele fez ali com Saulo e Paulo, daqui a pouco a gente vai falar disso. Sim. Mas como que foi essa sua história? Conta pra gente um pouquinho, Rúbia. Então, Emily, eu me identifico muito com a história de Paulo, né? Porque com a minha vida foi praticamente assim, foi o de repente, né? Eu não venho de uma família cristã, evangélica. Assim, a minha prima, que ela sempre foi da igreja, ela começou a me levar, ela começou a me incentivar, né? Eu, assim, tinha mais ou menos uns 17 anos, 18 anos, ela começou a me incentivar, fazia o convite, eu ia de vez em quando, gostava de ouvir a palavra, mas não firmava. Não levava tão a sério o ensinamento. Antes você não frequentava nenhuma outra igreja? Não, assim, eu ia de vez em quando na católica, né? Mas assim, ia, mas não prestava atenção também, né? Aquela coisa de não compreender, de não entender. Fazia parte de um grupo de jovens também, mas não era aquela coisa totalmente voltada, não. Sim. Era mais de vez em quando mesmo. Sim. Era mais pra estar presente, sim. né? Era mais algo assim como coisa obrigatória, né? Sim. Eu vou na igreja, sim, mas, né? Não era em relação ao temor do Senhor Sim, estar ali por causa sim. dele, né? Portanto, quando eu comecei aí, a minha mãe, ela falava, não, você pode ir, mas passar para evangélica, passar para crente, você não vai, não. Porque aí começou a despertar o desejo de batizar. Ah, sim. O Espírito Santo começou a falar comigo sobre o batismo. E eu comentava em casa, mas ela falava, não, você já é batizada. Ah, sim. Você já é batizada, então não precisa de novo. Então ficou aquela luta, assim, aquela falta de entendimento. Chegou, assim, uma época, eu lembro, eu até falo isso, que ela mesma falava para mim, porque ela começou a ver a minha frequência, e ela falava, não precisa ser assim, não. Você vai de vez em quando. E às vezes eu desobedecia ela me batia. Ela falava pro meu pai, não é para levar. E ele me levava, e eu chegava, ela me batia porque eu desobedecia ela. Você tinha ali uns 17, 18 anos que você 17, 18 anos, mais ou menos. E ali muitas vezes eu ia na igreja, chegava e apanhava. Ela por desobedecer ela. Sim. Eu já falei que não é para você ir desse jeito, que ela começou a ver minha frequência, e ela falava, não é assim. E a gente escuta muito isso das pessoas quando a gente começa a se envolver, que nós somos fanáticas. Sim. Nossa, que fanatismo. Agora Sim. só quer ficar ali dentro. Sim. Mas é porque as pessoas, às vezes, não teve esse encontro. É verdade. Né? E não tem essa vontade, essa sede, essa fome não de sente, né? Não sabe Isso. ali o toque, né? Portanto, assim, Deus usou a situação depois para poder ela mesma ir para a igreja. Glória a Deus. E buscar, e ela viu ali Deus respondendo a ela naquela oração. Ela viu Deus respondendo, me trazendo de volta, e aí foi aonde ela firmou, né? E hoje está lá para a glória de Deus. Amém. Mas aí nessa época, 17, 18 anos, era só você da sua casa? Só eu. Porque foi uma prima sua Só que eu. havia convidado, Sim, né? eu fiquei indo praticamente na igreja uns 2 anos a 3 anos sozinha. Eu ia sozinha mesmo. E ali, só eu na minha casa. E ali, aquele período ali, né? De limpeza, a palavra limpando, né? Aquela
coisa, aquela renúncia, aquele amor, né? Então, foi nesse ritmo, assim, que Sim. Deus começou a se revelar. E nesse encontro, você acabou de falar que a sua prima havia te convidado. Sim. Antes desse encontro, como que era a Rúbia antes desse encontro com Jesus? Oh, meu Deus do céu. Gente, eu era uma pessoa... Ó, vou falar uma coisa do balacobaco, viu? Eu gostava de ficar no meio das pessoas loucas, né? As pessoas assim, né? Então, eu tinha muita influência que levava para o caminho, assim, né? Errado. Eu falava assim que eu não gostava de beber, eu não gostava de fazer as coisas erradas, mas era influência. E chegou um momento na minha vida que eu me vi, por causa do meu círculo de amizade, eu me vi totalmente afundada. Eu me vi totalmente afundada por causa de pessoas ali que eu estava envolvidas. Ali eu comecei a namorar com pessoa que estava envolvida em meio pesado. Então eu falo assim que o que despertou mesmo, eu falo que até mesmo antes de eu conhecer a Deus, antes de eu conhecer a palavra, Deus já me guardava. Amém. Sobre algo para poder eu não me afundar totalmente, né? Foi aonde eu me envolvia com essas pessoas que faziam as coisas erradas, que não estavam nem aí com nada. E aí eu namorava com pessoas que estavam nesse meio. E dentro desse período aí eu conheci um rapaz, que ele era mais voltado mesmo para essas coisas mais, assim, digamos, mais pesadas. Só que ele tinha uma mentalidade. Eu posso fazer, eu posso ser louco, tudo, mas a minha mulher não. Uhum. Ele tinha um cuidado ali, só que eu não aceitava. Porque eu já estava mais envolvida, então eu não queria. Falava, não, ninguém vai mandar em mim, não. E eu queria veio uma rebeldia dentro, também, né? E ali, graças a Deus, eu falo assim que foi Deus que fez ele insistir. Ele insistiu e começou a me separar daquele meio. Ele começou a falar para os amigos, não, para ela vocês não vai dar nada dessas coisas. Vocês não vão levar ela para esse lugar, vocês não vão... Começou a me separar, sabe? Sem eu saber ali, as pessoas já falavam, não, ela não aproxima dela não. Sim. Sabe? E ali foi aonde eu fui começando a gostar dele, despertar, e comecei a namorar. E ali a gente namorou quase 3 anos. E aí foi aonde Deus me tirou mesmo desse meio, assim, desse círculo, né? Que influenciava muito. Sim. Você falando que as pessoas ali no meio, né? Você acabou que você se viu ali já junto com essas pessoas. Sim. Na verdade, nós somos a média, né? Das 5 pessoas que a gente anda. Então, a gente tem que observar muito quem são as pessoas que estão na nossa volta. Porque, às vezes, a gente não tem a percepção de como eu estou, Sim. né? Mas, quando você olha para as pessoas à sua volta, você vai olhar e vai perceber, bom, se são essas as pessoas que estão à minha volta, eu sou essa média. Sim, né? Verdade. Eu estou andando desse jeito. Então, a importância de você selecionar suas amizades. Não estou dizendo que a gente tem que excluir ninguém, Claro. que a gente tem que discriminar. Não é isso. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas é sobre a gente escolher o caminho que a gente quer trilhar. E aí, a gente amar Porque o próximo... influencia, né? Influencia. Totalmente. E amar o próximo para a gente ser a influência positiva para o próximo também verdade. vir para o caminho positivo, né? Eu assisti um vídeo que você fez no seu Instagram, e aí você até contou uma parte forte ali do vídeo, que você chegou a mudar para São Paulo. Sim. Como que foi? Em qual momento da sua vida você já estava namorando com esse rapaz, que você foi para São Paulo? Então, foi assim. Teve períodos da minha vida. Durante esse período que eu estava solteira, eu estava envolvida nesse círculo. Sim. Né? Era um círculo, assim, de amizades que assim, era bem, assim, complicado, era bem pesado, sabe? Era coisa de polícia, Nossa, era bem complicado. Igual você acabou de comentar, você não envolvia, você não bebia, não usava droga, mas nesse meio eu cheguei a envolver, sim. Sim. Cheguei a envolver antes de namorar com esse rapaz. Ah, sim. Cheguei a envolver, eu tava super envolvida, porque era o meu círculo ali de pessoas que eu convivia. Era o normal ali, sim. né? Aí foi aonde ele interessou e ele começou a impor. Ah, né? sim. Não,
você não, mulher minha não, não sei o quê. Aí, antes dele, eu vivia num círculo. Depois, quando ele chegou, eu vi a minha vida mudando. Por quê? Porque daquela rúbia que andava toda atrapalhada, eu comecei a ser conhecida como a mulher do... Sabe? A mulher, vamos dizer assim, no palavreado deles. A mulher do chefe, a mulher do que manda, a mulher do que aquele que as pessoas têm medo, sabe? Porque o pessoal tinha medo dele. Sim. Ele passava um medo para as pessoas, né? Então, eu comecei a ser conhecida assim. Então, o pessoal já começou a me respeitar por esse motivo. Entendi. Só que aí foi aonde eu entrei numa bolha, né? Porque aí eu comecei a ficar presa naquilo, sobre a maneira que ele me tratava, sobre a maneira, né, que era envolvida aquele relacionamento. E aí, eu sempre tive o desejo de ser modelo, só que ele não me incentivava. Ele era muito ciumento, não incentivava e tal. E ali eu conversava com ele não apoiava. E ali, várias coisas que aconteciam no nosso relacionamento, era um relacionamento muito conturbado, era muita coisa que acontecia, muita coisa que envolvia, ameaças e tudo. Eu comecei a falar para ele que eu queria largar, né? Que eu queria deixar, só que ele não aceitava. Né? Pessoal assim, desse meio assim, não aceita a separação. E ele não aceitava, aí começou a ameaça, começou muita conturbação. E ali eu comecei a colocar no coração, vou embora. Só que eu sempre tive isso no meu coração, que aqui em Passos não ia ter nada e eu tinha que ir para fora. E você tinha esse sonho de ser modelo, né? Sempre tive. Só que ele não me apoiava, então eu falava, né? Então tem que ir embora. E aí eu comecei a procurar os pessoal de São Paulo, adicionava no Facebook, começava a fazer amizade, fazia vídeo, né, dançando, fazia vídeo para as lojas, fotos, essas coisas, e começou a aparecer, né? Começaram a surgir as oportunidades, até que surgiu uma oportunidade para eu participar de um videoclipe em São Paulo. Só que aí eu já tinha me separado dele, antes disso acontecer. Já estava separado, mas assim, dentro de casa, né? Não saía muito, não. E ali eu fui embora. Só que ali eu fui embora e ninguém sabia nada que eu ia para ficar. Eu fui ciente, eu vou comer as coisas, eu vou para ficar. Mas você saiu de casa falando que ia para passear. Isso, a minha mãe pensando que eu ia para poder participar do trabalho e ir embora. Entendi. E aí chegou lá, eu comentei com o pessoal, a gente fez uns currículos lá, na brincadeira, levamos. E ali já a moça falou, não, começa segunda, deixa sua carteira aqui, era num sábado. E eu já fiquei. Então, já comecei a passar ali um período, morei com pessoas, todas as pessoas desconhecidas, não conhecia. Então, era muito livramento, fazia amizade com as pessoas nas baladas, contava a minha vida, as meninas, não, vamos embora para minha casa. Ia embora para casa delas, elas convenciam a mãe para eu morar lá. E assim eu ia pulando de casa em casa. Sim. O cuidado de Deus, igual você falou, né? O cuidado de Deus. Guardando numa caixinha. Sim. Deus permitiu, porque Deus permite Sim. que as coisas acontecem, né? Verdade. Nas nossas vidas. E Deus permitiu que muitas coisas acontecessem. Teve esses acontecimentos para testemunho, para aprendizado, para amadurecimento, mas ao mesmo tempo ele te guardou numa caixinha. Me fez lembrar a história de Jó. Que Deus permitiu que o inimigo fosse ali e tirasse tudo. Mas Deus falou, não toque no meu filho amado. Então, assim, aconteceram várias coisas na sua volta, mas Deus sempre te guardando. Sim. Né? E nessa época você não tinha o conhecimento de Deus, da palavra, não, né? Eu já ia na igreja, assim, já tinha, assim, um pouco, né, da compreensão ali da palavra, mas eu tinha aquelas coisas de sonho. Eu me lembro, Emily, que eu orava nas madrugadas, eu apresentava todos esses sonhos para Deus. Falava, Deus, é o meu sonho, a televisão, é o meu sonho crescer nisso. E eu nem me lembro das palavras que eu falava, eu ficava ali horas na madrugada. E eu falo assim que Deus, ele demonstrava que ele concordava comigo para ele poder não me perder. Sim. Porque se ele falasse ali abertamente para mim que ele não era comigo naquilo, eu ia cascar fora da presença dele. Eu ia sair fora, eu não ia ficar. Eu ia falar, não, então, né? Porque a gente, no começo, a gente acha que tem que ser do nosso jeito. Sim. Não, se não é assim, então eu também não vou para a igreja, não. Então não me serve. Né? E Deus começou a demonstrar que ele era comigo naquilo, que ele apoiava. E ele começou na palavra, e eu entendi a palavra completamente diferente. Vinha a palavra, que os meus olhos iam ver o meu desejo cumprido sobre os meus inimigos. Eu achava o máximo. Falava, meu Deus, eu vou ver, né,
acontecendo meu sonho diante das pessoas que não gostam de mim. Era tudo assim. Levava para outro lado. E aí, quando começou a acontecer, eu falei, meu Deus, que Deus maravilhoso é esse? Né? Que me ouviu, que já está me colocando. E não é Deus permitindo para ele poder não me perder. Não te perder. Então, lá em São Paulo, você chegava a frequentar? Sim, igreja? eu ia. Aí, no começo, quando eu fui, eu não ia tanto. Mas quando eu vinha, voltava para a Paz para passear, eu ia. Ah, sim. Né? Só que aí Entendi. era aquele rolo, né? Vinha e aí encontrava com o ex novamente, aquela coisa, né? Aquela prisão ali. É como um pastor nosso, o pastor Vitório, que fala na nossa igreja. É um pé lá dentro, um pé na igreja e um pé no mundo, sim, né? Sim, É um pé aí lá em e um pé cá. 2015... Aí, em 2015, que eu já estava um pouco mais firmada na igreja, eu me lembro que aí eu ia. Aí tinha uma igreja próxima onde eu morava, aí eu frequentava bem. Eu me lembro que depois dos trabalhos que eu fazia dos videoclipes de funk, eu saía do trabalho, pegava um táxi e falava pro táxi me deixar lá na igreja. Então você fazia videoclipe de funk? De funk. Você dançava? Eu era apaixonada em funk. Você era dançarina, então, ali? Sim, participava. E até no seu livro, queria mostrar aqui pro pessoal o livro dela, A Conversão Dói. E esse é o nosso tema aqui do nosso episódio, né? A mudança dói. Aqui no seu livro, lá no Instagram, gente, @namesa.podcast, eu vou deixar o livro lá pra vocês, onde que adquire. Aqui a sua foto tá com cabelo bem laranja, né? Eu tinha cabelo bem vermelho mesmo. Porque naquela época, as dançarinas de funk, isso chamava mais atenção, né? Sim, só que assim, eu tinha o cabelo vermelho já, antes de eu ir pra lá. Ah, sim. Eu já tinha o cabelo vermelho. Sim. Só que eu sempre gostei de uma aparência mais diferente, sabe? Sim. Eu falava, não, eu quero ter o cabelo vermelho. Comecei a fazer um tanto de tatuagem. Aí comecei a me envolver mesmo, querer fazer a diferença, né, fisicamente. E ali, eu sempre tive o cabelo dessa cor. E aí, quando eu fui para São Paulo, foi assim uma chave muito, muito grande, porque ali precisava de umas meninas mais diferenciadas sobre isso. E aí eu me lembro que eu vi os videoclipes de funk dessa produtora em casa. E eu ficava falando, né? Um dia eu vou estar lá, um dia eu vou estar lá, um dia eu vou estar lá. Então era o meu sonho. Então quando eu fui, que as portas começou a abrir e que eu me vi lá com essa produtora, eu enlouqueci. Sabe? Porque eu era apaixonada naquilo. E ali você acreditava que Deus me trouxe pra cá. Eu acreditava que era Deus, porque, né, eu orava. Sim. Né, eu apresentava a Deus esse sonho. Então, Sim. quando comecei a ver tudo na minha frente acontecendo, eu enlouqueci. Falei, meu Deus. Aí começou a desenvolver o Facebook, aquele tanto de seguidores. Eu me lembro que até foi um cantor que era famoso, que ele já faleceu. Ele que subiu, assim, o meu Facebook. Ele falou assim, você quer muito seguidor? Então, vamos dar um jeito. E ele foi, sabe, me ajudando, evoluindo. E aí eu comecei a me ver crescendo ali naquele meio. Falei, nossa. E ali o que acontece? Por mais que eu não sabia sobre renúncia, mas eu já estava renunciando a alguma coisa. Uhum. Porque eu amava o rapaz, mas eu renunciava a ele. Eu renunciava a ele. E aí... Ai, meu Deus. Bebe Deixa eu tomar uma água aqui. Muitas emoções. A voz tá ruim, gente. E ali eu renunciava a ele para poder estar ali, Sim. naquele meio. Então eu amava ele, de alguma forma, portanto, quando eu vinha, a gente se encontrava e tudo mais. Só que eu sabia o lugar que eu queria chegar. Uhum. Ele não aceita. Então eu tenho que renunciar a ele. Sim. Só que ali Deus já estava trabalhando de outra forma. Aqui nos bastidores, antes da gente começar, e eu nem tinha pensado nessa passagem, mas me veio muito a passagem de Jesus ali no deserto, né? Que a gente estava conversando. E o diabo tentou Jesus durante ali por 3 vezes. Sim. E as 2 primeiras tentações, o diabo atacou bem a identidade de Jesus, né? Uhum. Se você é realmente isso, faz isso. Se realmente for filho de Deus, faz isso, né? E a terceira tentação foi o diabo mostrando os prazeres. Sim. Né? Se você me adorar, olhe para tudo isso. Se você me adorar, eu te darei tudo isso. E é isso que muito o inimigo faz na nossa vida, né? Eu acredito sim, Emily, acredito que, igual a gente acabou de conversar, que Deus permitiu tudo isso acontecer na sua vida para poder
te fazer amadurecer, testemunho, pra gente ver que de onde você saiu foi Deus quem te tirou. Mas também acredito que o inimigo também vai mostrando portinhas, entra por aqui. E aí, onde que eu quero chegar? É através dos prazeres, né? Sim. Assim como o diabo falou com Jesus que ofereceu o mundo pra ele se ele for adorar, é isso que ele faz com a gente. E aí a palavra que você usou muito forte aqui, e que essa palavra a gente vai falar mais dela, que é a renúncia. Renúncia. Porque a gente tem que renunciar aos prazeres. Porque o prazer é da carne. Sim. E a gente não tá focando aqui na carne, porque a carne é passageira. A gente vive hoje uma sociedade muito imediatista, né? Sim. Que é tudo pra agora. Então, o diabo vai te oferecer isso. O inimigo vai te oferecer alguma coisa de agora, né? Mas Sim. as coisas de Jesus são eternas. E é isso que a gente tem que focar, né? E por que, Emily, que a renúncia é muito importante? Eu me lembro, quando eu comecei na igreja, o meu medo era a renúncia. Porque eu via o medo das pessoas dentro da igreja, que já era membro da igreja, sobre aquilo. Porque eu não posso, porque isso eu não posso. Então, tinha uma resistência daquilo. Então, hoje eu falo, durante 8 anos da minha vida, esses 8 anos, assim, de conversão mesmo, que Deus me libertou, eu falo assim que 8 anos eu renunciei. Tudo que eu renunciei atrás é o que eu estou vivendo hoje. Sim. Então, hoje eu faço da renúncia um estilo de vida. Glória a Deus. Então, se a gente fazer da renúncia um estilo de vida, ela não vai ser pesada. Amém. Não vai. Por que as pessoas dentro da igreja, as pessoas se afastam, as pessoas não querem, ou as que estão lá fora não querem? Por causa do medo de perder. Uhum. Só que quando a pessoa entende que a renúncia ela tem que ser o seu estilo de vida, não é ela que vai te controlar, é você que vai controlar ela. Amém. Porque eu me lembro que eu ficava presa nisso. Aí eu tenho que mudar minha aparência, eu tenho que mudar a cor do meu cabelo, eu tenho que mudar as minhas vestes. Eu não quero, porque eu amava roupa curta, eu amava cabelo vermelho, eu amava fazer tatuagem. Então eu já tinha uma mente, então não vou poder, então não quero. Sim. Só que Deus, ele não tá olhando pra gente daquele jeito. Deus já tá olhando pra gente lá na frente. Amém. Né? E isso acontecia comigo. Durante um período na igreja, eu fui mais ou menos uns 2 anos usando as roupas que eu queria. Sabe? Eu ia com roupa curta. Eu me lembro do primeiro ano novo que eu passei na igreja. Meu Deus. Sabe? De cropped, com a saia, com um shortinho por baixo, com a fenda lá em cima. Sabe? Com o cabelo vermelho, decote. Sabe? Não tava nem aí. Sabe? E ali... às vezes eu ficava, às vezes vinha pessoas e falavam, você não pode ir na igreja desse jeito, sabe? Às vezes minha prima até debatia, gente, é o Espírito Santo que vai tocar, Amém. o Espírito Santo que vai tocar. E assim foi, né? Então as pessoas têm essa resistência. Sim. No seu livro você até comenta alguma em relação a isso, né? Que Jesus, ele nos aceita do jeito que a gente tá. Do jeito que a gente então, tá. do jeito que você tá, Jesus tá, ele te quer agora, Sim. desse jeito que você tá. Mas aí permanecer é uma ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai trabalhando, que Sim. vai abrindo essa visão sua espiritual Sim. para entender o que é certo, o que é errado, os princípios de Jesus. Foi muito interessante a frase que você usou aí, que a palavra foi limpando. E é isso, é o dia a dia a gente indo à igreja, a gente escutando a palavra, a gente absorvendo aquilo, que a gente vai tendo entendimento Por da isso palavra. que é importante, né, estar sempre na igreja. A permanência. Sim. Eu me lembro que tinha eventos na igreja. No começo, gente, eu sofri bastante. Porque, assim, quando eu vim para São Paulo mesmo, que eu decidi que Deus me assim, como fez com Paulo mesmo, né? Cercou ali, que eu vi que não tinha mais saída, que eu vim e decidi. Falei, agora é uma decisão, eu vou ficar firme. Não sei o que o senhor quer, mas eu vou ficar. Não queria igreja. Não queria nada de igreja, não. Como que você voltou de São Paulo? Que aconteceu alguma coisa lá que você decidiu voltar? Sim, o que eu sempre buscava, né? Televisão. E ali aconteceu a oportunidade. Né, de eu estar fazendo uma entrevista para televisão, para assistente de palco, aconteceu a oportunidade. E ali eu fiquei, né, não contei nada para ninguém, só fui na entrevista. E o rapaz que me levou, ele já começou com umas conversinhas sobre o que ia acontecer. Só que eu fiquei meio assim. E ali conversei com o diretor, tudo, e o diretor já veio, já lançou mesmo, né, o que tinha que ser feito, né, para eu conseguir aquilo. E começou a querer passar a mão, essas coisas, e eu peguei e falei para ele, ó, sempre foi o meu sonho estar aqui, mas se for dessa maneira, eu não quero, né, que era o lado ali da prostituição assumida,
né? Porque Entendi. as pessoas têm muita resistência sobre isso. Acha que a prostituição é somente prostituição quando você assume que você é, né, prostituta, assim, digamos assim. Aham. Mas não, a prostituição tá de acordo se você não vive uma vida santificada, né? E eu Sim. achava, né? E eu falava, não, se for dessa maneira eu não quero, né? E ali ele bateu assim no meu rosto, né? E falou pra mim, falou, rosto bonito aqui, não vale de nada não, minha filha. Nossa. E ali eu já, né, falei, já peguei minhas coisas, saí, já comentei com o rapaz. Ele falou, nossa, não podia ter feito isso, tal. Começou ali a querer entrar na minha mente. E a gente pegando ali o metrô, ele falou, a gente vai fazer umas fotos suas. E eu preciso ver, né, o seu corpo, que eu ainda não vi. E ali eu falando, onde que é esse fotógrafo e tal? E ele não falava, só falava o bairro. E ali, uma estação antes de chegar, esse homem começa a passar mal dentro do metrô. E ali ele falou, não, segue e depois a gente se fala. E aí eu cheguei em casa, Deus pegou e falou pra mim, me incomodando ali. Porque eu já orava, Emily, eu já lia a Bíblia, sabe? Eu já tinha uma intimidade assim com Deus. E ali Deus falou pra mim, e Deus já havia revelado a vontade dele. Só que eu não... Só que você ainda que preferia seguir a sua vontade, Sim, né? ele já tinha revelado. E ali, eu achava que podia até ser, né? Conciliar as duas vontades. Eu falava, não, Deus, eu fico aqui, faço meu trabalho, vou pra paz, Faço a sua. faço a sua. Eu falava desse jeito com Deus, né? Era cada coisa. Tentava negociar Tentava com Deus, conciliar né? ali, eu ia na igreja. Ali, o Espírito Santo começou a me incomodar. Perguntei ele onde que era, que ele estava te levando. E ali eu perguntei, ele me mandou um vídeo de uma moça se apresentando ali, né? A moça num quarto assim, de espelho, a moça se apresentando, e ele falou, era eu que estava filmando ela, né? E era para esse lugar que eu estava te levando, né? Então ele estava me levando, na verdade, para um motel, e eu era muito assim, eu custava pegar, sabe? As coisas. Então ele estava me levando para um motel, então eu tinha que ter a relação com ele, eu tinha que ter o contato com ele, para ele depois me envolver. Entendi. E eles estavam assim, fechando assim o meu nome para boate fechada com meninas, sabe? Só que eu não sabia, não compreendia. Aí eu falei com ele, né? Ali foi aonde eu senti a presença de Deus mesmo se revelando. Glória a Deus. Pega suas coisas, vai embora, que eu já te mostrei. Glória a Deus. E ali eu me lembro que eu chorando, peguei minhas coisas e falei para a dona da casa que eu estava indo embora. E a minha mãe, um dia antes, era dia das mães, e ela foi na igreja e ela pediu oração pro pastor. Nossa. E aí foi aonde Deus entrou na história dela, assim. Sim. Que ela pediu oração pro pastor, ela falou assim, nada faz ela vir embora. Se o senhor fazer essa oração aqui, eu fazer essa oração, ela vir embora, aí eu acredito. E aí foi aonde o pastor orou, e isso aconteceu logo em seguida. E eu mandei mensagem, nada me fazia vir embora. Sim. Passava dificuldade lá. Às vezes eu dormia, tinha casas que eu cheguei a dormir no chão. Passava muita dificuldade. Aí eu mandei mensagem, falei assim, tô indo embora. Nossa, glória a Deus. Aí foi aonde Deus se revelou a ela. Sim. E aí eu vim e assumi. Aí eu assumi. Aí eu comecei a ficar mais firme na igreja. Só que aí veio aquela dor. Aí vem um outro processo, Aí veio outro né? processo. Aí veio aquela dor mesmo. Porque né? aí Da você... renúncia mesmo. Isso, porque você falou o quê? Que você nada Do te processo. fazia vir embora porque você ainda estava firme na sua vontade. Sim, eu amava aquilo, né? Eu amava estar no meio. Eu amava ser uma pessoa conhecida. Né? Sim. Eu amava tudo aquilo ali me enchia meus olhos, né? Então eu vendo que aquilo estava dando certo, né? Eu falava, nossa, não tem outra coisa. Na verdade, é ocupando o lugar de Deus, né? Colocando a sua... como é que eu vou dizer? O seu desejo, a sua fama, né? A Sim. gente vê muito isso, né? Pessoas que, vamos falar num termo aqui bem aberto, às vezes se vendem para esse meio, esquece de Deus porque estão buscando essa fama, buscando esses seguidores, buscando tudo isso. Mas Deus foi tão perfeito na sua vida. Amém. Que ele te mostrou. E olha, se você falou que o rapaz passou mal no metrô, Ele passou não mal. deu tempo de concluir, Sim. né, o que ele queria fazer. Sim. Ou seja, Deus toda a vida te mostrando. Sim. Eu estou te guardando, minha Sim. filha. E pode ser que ele iria até forçar alguma coisa, né? Sim, Porque assim, isso eu era muito menina, sabe? Parecia que eu era mais centrada assim, mas eu não era. Era assim, bem cabecinha fraca. Conta, porque aqui a gente já tá na história, você voltando para São Paulo. Antes da gente chegar aqui em Passos de novo, Tá. você contou no seu Instagram uma vez que você saindo de uma festa. Conta isso, porque eu acho que é interessante contar para mostrar o livramento de Deus, né, o cuidado de Deus e
já despertar esse cuidado nas pessoas que ainda estão, talvez, nessa dúvida, né? De querer a sua vontade ou se querer a vontade de Deus. Sabe aquele episódio que você contou no seu Instagram, que você saiu pra festa? E assim, é uma coisa muito interessante, porque as pessoas acham que não tem nada a ver. As pessoas acham que é Deus, que é Deus... Meu Deus, na minha voz. As pessoas acham que é Deus que tá permitindo, que tá levando, que tá crescendo. Então, as pessoas não têm esse entendimento, né? E eu me lembro que eu, em São Paulo, eu morava com as pessoas que eu não conhecia, fazia amizade nas baladas, ia sair morando nas casas. Graças a Deus, Deus guardava. Foram pessoas que foram bênçãos também na minha vida, né? Eu louvo a Deus pela vida de cada pessoa, né? Teve casas de eu ficar somente com um homem, sabe? Não, e eles respeitarem, sabe? Então, eu louvo a Deus, porque Deus protegeu a todo momento. Só que o que acontecia? Eu fazia amizade com todo mundo e achava que não tinha maldade em nada, né? Então, eu ia pra balada mesmo, eu ia pra praia, sabe? Eu era amiga dos MCs, então eu ia pros bailes com eles, depois de lá a gente ia pra praia. Então, era bagunça, sabe? Voltava pra trás de qualquer jeito, não tava nem aí com nada. E aí, só que eles sempre respeitavam também, sabe? Eles sempre ali, a gente via um cuidado. Portanto, quando eu comecei a me envolver mais com Deus, eles mesmos falavam, não, deixa ela quietinha aí. Não, com ela, não mexe com ela não, não sei o quê. Eles mesmos já estavam vendo uma diferença. Sim. E aí, dessa vez que você falou que eu expus, foi uma das vezes que aconteceu que eu fui para uma balada sozinha, eu sempre ia sozinha. Fui sozinha. E aí chegou lá, conversei lá com o rapaz, com o dono da balada, fiquei com ele um pouco. E depois fiquei sozinha, curtindo sozinha. Só que tinha um pessoal que já estava me observando antes, né? Já estava me observando e acabou ali a balada. A minha intenção quando eu ia sozinha era assim, acabava, eu ia embora e acontecia isso sempre. Acabava, eu esperava amanhecer e vinha embora. Só que dessa vez, né, já tinha um pessoal me observando e a moça pegou uma delas, me chegaram em mim, né, falaram... nossa, você veio sozinha e tal. E aí veio os outros rapazes e aí convenceu de me levar embora. Não, a gente deixa ali e tal, no metrô e tal. Só que eles foram deixando pessoas por pessoas. E no carro ali mesmo teve um outro livramento. Porque a gente no carro ali, as meninas estavam assim bem loucas, assim, bem desnorteadas. Eu estava mais sã. E eu me lembro que eu estava no colo de uma moça e o rapaz da frente dirigindo e o outro do lado. E ali aquele trânsito, né, vindo, e ele pegou e xingou um rapaz, e o rapaz desceu armado. Nossa, que perigo. E veio, só que as meninas não estavam vendo. Eu vi na hora que ele desceu com a mão aqui, eu já sabia que era arma, eu só virei, porque eu já pensei que ele ia chegar tirando, né? Eu só virei assim, ele veio, colocou a arma na cabeça dele, falou, e aí o quê? Tal, e aí o outro rapaz desceu, acalmou tudo. Ali já foi ali aquela coisa, eu fiquei, meu Deus do céu. E ali a gente foi embora. Eles foram deixando, Emily, menina por menina. E eu fui ficando por última. E eu sem medo nenhum de estar ali, sabe? Tava nem aí. E ali eu fiquei por última, eles me levaram lá, pro lugar onde eles moravam, lá para um morro lá. E ali eles falaram, não, ele vai te levar de moto. E ali o outro saiu e me deixou sozinha com ele. Ali ele foi conversando comigo e eu fui contando a minha vida, assim, para ele. Acho que ele ficou, né, tocado, e Deus tocou. Glória a Deus. E ali veio o outro, né? E ali eles conversaram um tempão. E eles falaram, não, vamos ali que a gente vai te deixar no ponto de ônibus. Né? Depois de muito tempo, né? Eu ali com eles. E ali eles falaram pra mim, ó, você não faz isso mais não. Porque você deu sorte que a gente é gente boa, não faz isso mais não. Tinha um amigo meu também que sempre tava falando, Rúbia, aqui carona não é de graça, não faz isso. Né? E eu já chegou vez eu pegar carona, rapaz, tentar forçar alguma coisa, me levar para lugar sem saída, tentar forçar, sabe? E Deus livrar ali de estupro. Já aconteceu bastante coisa, sabe? Só que a todo momento ali Deus guardando. Amém, amém. Glória a Deus. E aí você chegou aqui em Passos. Então aconteceu esse encontro, né? Sim. Igual você falou, que o Espírito Santo se revelou ali para você, te mostrou tudo isso, que era preciso voltar a Passos. E glória a Deus, né? Respondendo a oração da sua mãe. Sim.
Porque você falou que a sua mãe, no início aqui, você contou, né? Que sua mãe era resistente. Então, Sim. nesse momento aqui, sua mãe também se rendeu a Ela, Jesus. sim, ela sempre teve muita fé, sabe? Só que ela tinha algo na mente dela que não precisava mudar de religião, né? As pessoas têm isso, né? Sobre religião. Mas não é sobre religião, né? A gente vê que é tudo sobre Jesus mesmo. E ali, eu em São Paulo também, recapitulando assim, eu ligava para ela desesperada. Teve uma casa que eu morei que era assim, um andar mais alto num prédio, e eu ligava falando que eu ia pular, eu ficava desesperada. A sua mãe ficava Sabe, ela doida ficava aqui. louca, aí ligava pra minha prima que me levou na igreja, minha prima ligava, fazia oração, repreendia, aquela coisa. Então, era uma luta muito grande, era uma luta muito pesada assim que a gente enfrentava. E você chegou aqui em Passos, você já começou, então, indo pra igreja. Sim. Aí o que acontece? Eu comecei a ir na igreja. Só que aí foi aonde Deus assim me cercou e eu tive que passar por aquele processo. Né, de libertação, né, da palavra limpar, da palavra purificar. Então, passou assim por esse processo e foi um processo muito doloroso. E aqui no seu livro, você começa o livro falando: a conversão é decisão. Decisão. Então, você decidiu, falou. Por mais que a televisão, o meio ali artístico era a sua vontade, você decidiu renunciar àquilo e voltar para cá. Sim, porque o que acontecia? Eu vim embora, Emily, mas eu fazia parte dos grupos de WhatsApp deles. Entendeu? Continuou com um vínculozinho, Aí né? o que acontece? Ia ter gravação, eles mandavam lá. Nossa, aí despertava. Ligava, falava. Aquilo ali pra mim era terrível. Sabe, eu chorava, eu sofria, eu falava, meu Deus, nem que se for preciso eu morar debaixo da ponte lá, mas eu quero estar lá, sabe? E ali, nossa, aquele processo doído de ter que se libertar, de ter que se afastar, sabe? De passar o período sozinha mesmo, né? De Deus tratar, sabe? E ali, ex-namorado que eu ainda gostava, né? E ele morava aqui. Ele morava então, quando você voltou, ele estava aqui. Sim, ele estava aqui. Então, aí eu comecei a ir na igreja com mais frequência, né? Comecei a me envolver mais. Eu lembro que eu estava na igreja, eu ficava assim, o que eu estou fazendo aqui? Eram os eventos da igreja e eu falava, o que eu estou fazendo aqui? Eu achava que eu estava doida. Falava assim, meu Deus, eu perder tudo aquilo para eu estar aqui hoje, sozinha, sem nada, sem ninguém. Eu estou ficando doida. E aí, logo ali começou a preparação e ali o meu pastor, eu me lembro uma vez que eu estava no culto dos jovens, e o pastor me chamou na cozinha e me entregou a chave. Assim, falou assim, hoje você fecha a igreja, você vai começar aqui com os jovens. Já te dando uma responsabilidade. Eu falei, meu Deus, né? O que está acontecendo, sabe? E eu comecei a me ver como uma responsabilidade de ser um exemplo ali para os jovens, para ensinar. E ali eu me vi que não tinha escapatória. Então, eu falava, se eu retroceder aqui, vai ser uma vergonha, né? E ali nos jovens, no sábado, meu ex passava na porta da igreja, eu via, então eu sofria, sabe? E ali começou aquela renúncia mesmo, aquela coisa. E eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Era a muito conversão difícil. dói, né? Igual você coloca. Mudança, né? A mudança dói, porque você decide, né, fazer isso. E olha, exatamente, Deus permitiu que você fosse ter essa responsabilidade, porque agora você ia continuar na posição de influência. Mas agora, qual a influência que você deveria passar para aqueles jovens, né? Porque qualquer decisão, vou dizer errada, mas qualquer decisão ali errada, que vai contra o princípio, você está dentro da igreja, à frente de uma equipe ali, de jovens. Qualquer decisão que você fizer ali, eles iam atrás de você. Sim, e eu acredito... Mas a Rúbia tá fazendo isso, eu vou fazer também. É verdade. Né? Tinha isso. Então, eu acredito que Deus usou a vida do pastor sobre isso. Amém. Sabe? Coloca ela, né? Tipo assim, na visão de Deus, né? Eu vou colocar ela, porque aí vai ser uma responsabilidade que ela vai ter para ela poder não, assim, retroceder, para ela ver ali o que tá, né? Sobre o ombro dela. Amém. Né? E você falou, Emily, sobre a conversão do E, porque... A mudança, né? A mudança, você mudar a sua mente. É por isso que é o Espírito Santo que convence mesmo. Porque se for para você convencer você que você não é aquilo ali, que Deus tem algo muito a mais para você, muito complicado. Você me fez lembrar, deixa eu abrir aqui. Eu gosto muito dessa passagem. Eu sei mais ou menos de cabeça, mas eu vou abrir aqui para não
para não ler errado, né? Sim. Mas tá lá em Romanos 12:2, que é o que você falou. E não sede conformados com este mundo, Amém. mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável Glória e a perfeita Deus. vontade de Deus. Então, é exatamente o que é que o mundo estava te oferecendo? Essa fama. E se você Sim. continuasse ali, se você aceitasse as condições que o mundo estava te oferecendo para você continuar, né, que é o que acontece, infelizmente, com muitas pessoas, você estava se conformando com este mundo. Sim. Mas é não ser desconformados com este Não mundo. pode. E aí a renovação da mente é o processo. É o processo de renúncia, é o processo que a palavra vai entrando, vai limpando, que a visão, né? De dentro, né? De dentro para fora. E aí, a partir da renovação da nossa mente, que é a metanoia, né? Sim. Aí a gente vai provar qual é a boa, agradável e Verdade. Glória a perfeita Deus. vontade que ele tem para as nossas vidas, que ele tem para a vida de todo mundo. Mas para a gente viver essa vontade dele, a gente tem que renovar a nossa mente e não conformar com o mundo, Sim. né? E eu me lembro, assim, que nesse período, eu tava... nesse período ali de processo de conversão, foi aonde que eu decidi mesmo. Aí quando veio essa responsabilidade dos jovens, foi aonde eu decidi mesmo. Eu falei, agora não tem jeito, porque vai ser uma vergonha se eu voltar para trás. Que exemplo que eu vou dar para esses meninos? Sim. E ali eu me lembro que eu chorando para Deus uma vez, falei, Deus, eu não aguento mais, sabe? Eu amo esse rapaz, eu amo ele, tá no mesmo ambiente, porque eu lá em São Paulo era mais, né? Era melhor. Eu lá em São Paulo era uma coisa. E ali eu falava, e então, estando perto, né, eu sempre via ele, e eu falava, meu Deus, e a família dele faz parte da família minha de parte de pai, então sempre tinha uma ligação. Nossa, E ali eu chorando para Deus, eu falei, Deus, eu não aguento mais, sabe? Eu vou falar com ele, eu vou conversar com ele e tudo mais, porque eu falo que ele foi a minha grande renúncia, né? Depois, assim, desse processo do São Paulo, tudo, ele foi a minha renúncia. E eu me lembro direitinho a frase que Deus falou para mim. Deus falou para mim assim, você pode voltar atrás, mas o que eu tenho na sua vida não vai se cumprir. Nossa, forte. É isso, Você né? pode voltar, mas não vai se cumprir. E ali eu falei, e mesmo eu sem saber o que era totalmente, o que Deus revelava, eu assumi aquela renúncia. Falei, então ele vai ser a minha renúncia. E passou um período, né? A gente não sabe os planos de Deus. Só que aí passou um período, veio ali a notícia do falecimento dele. Né? Ele chegou a falecer. Então, ali eu vi algo muito impactante na minha vida. Né? Aquela renúncia, porque ele foi a minha renúncia sobre aquilo, né? Sobre a vida sentimental. Então, eu vi aquilo acontecer. Então, foi um baque muito grande. E ali eu vi, né, essa experiência, né, com Deus, sobre a mudança e tudo mais. E é sobre isso, né, Emily? Porque, assim, Jesus falou para os discípulos, né? Quem quiser vir após mim, tem que renunciar. Exato. Né? Exato. Tem que renunciar. Vamos dar uma pausa aqui agora pra gente poder degustar essa mesa, porque o papo tá muito bom. Deus. Mas esse cheirinho aqui tá difícil, E eu né? comentei que tava até difícil de falar, né? Porque com esse tanto de coisa na frente aqui, né? E eu quero enfatizar aqui e mostrar aqui essas empadas. Essas empadas são empadas veganas, low carb, sem leite, sem glúten, de palmito, direto lá do spa da Dayana Terra, que é a nossa parceira aqui para compor essa mesa. Então hoje ela trouxe pra gente essa deliciosa empada pra gente poder degustar. Então nós vamos fazer uma pequena pausa pra gente poder aproveitar. Deus abençoe essa a Dayana mesa. com essa delícia aqui, meu Deus. Amém. E aqui embaixo no vídeo, gente, eu vou deixar todas as descrições, porque você também pode adquirir essas empadas aí direto na sua casa, viu? E aí daqui a pouquinho a gente volta para continuar esse papo aqui que tá incrível e bênção do Senhor. Amém? Amém. Então voltamos aqui do nosso lanche. Dayana, mais uma vez, obrigado por essa deliciosa empada. Gente, você que é de Passos, Paraíso e região, até Ribeirão Preto, fora, a Dayana entrega tudo muito bem embalado, com excelência, com segurança e direto na sua casa, viu? Rúbia, e aí a gente estava conversando disso tudo aqui, e aí eu queria saber agora
Quando que foi esse despertar? Porque por mais que as pessoas às vezes falam com a gente, eu não sei se as pessoas falaram com você, mas a gente não tem às vezes o entendimento de falar que, ai, ou até mais, a gente olha e fala assim, quem que essa pessoa tá falando comigo? Quem ela pensa que é pra falar isso comigo, né? Então assim, quem dá realmente a mudança, quem faz realmente a mudança, quem provoca todo esse entendimento para mudar é o Espírito Santo. Quando que você teve esse entendimento para você realmente mudar? Mudar a sua aparência, né? Mudar, que eu falo a sua aparência, porque ali você já estava num processo de ir para a igreja, né? Mas mudar a sua aparência, seu cabelo, suas vestimentas, suas roupas, né? Igual você falou que usava muita roupa curta. Como foi esse processo? Então, Emily, muitas pessoas acham assim que... E acontece na vida de muitas pessoas, as pessoas têm alguém para falar, né? Às vezes até um profeta, né? Orienta, é a boca de Deus para poder falar sobre o comportamento, né? Só que na minha vida não teve ninguém que me falou nada, não teve nada de profecia, não teve ninguém falando, ninguém orientando, não. Foi algo entre Deus e eu mesmo, sabe? Começou a vir um incômodo muito grande sobre a cor do cabelo. Eu sempre falo que não é pecado você ter o cabelo colorido, mas é algo que foi entre Deus e eu e Deus. Não tinha o porquê de eu ficar naquela aparência, naquele cabelo, naquela cor, porque ia voltar, né, remeter ao passado, né? Então não tinha nada a ver. Então eu tinha que viver o novo de Deus. Amém. Né? Então aquele cabelo vermelho era um personagem, aquela aparência era um personagem, a tatuagem, tudo era um personagem que estava escondido sobre a originalidade de Deus. Sim. Né? Que tinha que aparecer. Então Deus, ele começou a me incomodar sobre a cor. Eu comecei a entender, só que eu era muito apegada no cabelo, eu sofria bastante, porque era algo assim que as meninas também, né, incentivavam a ter o cabelo daquela cor, tatuagem, as meninas faziam igual. Então era aquela coisa. E então ali, você se via influenciando. sim, era aquela coisa e aí toda. despertava aquele interesse de estar, né, sempre à frente. Aí Deus começou a me incomodar. Eu lembro que eu ia pra academia com roupa muito curta, com o cabelo assim muito chamativo, e era um lado muito sensual, né? Era uma aparência puxando pro lado sensual. E aí Deus começou a me incomodar e eu coloquei o cabelo vinho primeiro. Falei, não, Deus, vinho então, porque, né, eu era muito apaixonada no cabelo. E ali eu coloquei o vinho, mas o incômodo continuava. E ali eu coloquei o preto mesmo, foi aonde eu me encontrei, sabe? Foi que é a cor natural do seu cabelo. Eu me encontrei. Meu cabelo é castanho, sabe? E ali eu me encontrei mesmo. Falei, não, é isso, sabe? E aí começou a haver mudança em vestes. As pessoas acham que é obrigatório. Você já vai pra igreja, já tem que usar uma saia, já tem que usar... Não é assim, sabe? O jeito que Deus quer você... ele vai te mostrando, ele vai te incentivando. Às vezes as pessoas falam, Rúbia, mas você não usa um short, você não usa uma calça, por quê? Gente, é algo entre Deus e eu e Deus. Né? Eu posso usar um short mais larguinho, com decência? Posso, mas eu sei que se eu usar aquele short, vai despertar algo do passado. E aí, para não despertar, eu evito. A renúncia. Eu evito os shorts. Porque o que acontece? Aí já vai querer colocar um pouco mais curto. Então, a velha criatura, ela tá morta, mas não toma cuidado não para ver. Verdade. Né? Então, ali é luta constante. Então, ali eu evito de usar uma calça, de usar um shorts, porque aí vai voltar ao passado, vai voltar tudo que remetia antes. Então, eu evito, porque eu usei muito, já fez parte de lá. Então, hoje não. Hoje eu prefiro não fazer parte de mim. É o seu limite, né? Sim. Você me fez lembrar, eu e meu esposo, a gente faz o seminário do Carisma, e uma professora contou, essa história é verdade, é verídica, e ela estava em lua de mel, a nossa professora estava em lua de mel. Sim. E na Itália, né, meu bem? Isso. Na Itália. E aí, ela participou, a pastora lá da igreja convidou ela para poder, já que você tá aqui, traz a palavra aqui pra gente. Sim. Ela foi, levou a palavra, e aí foi bem no dia de ceia. Foi bem no dia de ceia. E lá na Itália, a Santa Ceia é servido o vinho mesmo. Sim. E aí essa irmã que estava lá na igreja não pegou o vinho. E aí despertou ela o interesse, mas por que você não pegou o vinho, né? Aí comentou com a pastora assim, você já reparou que ela não pegou o vinho? Enfim. Aí quando foram até ela para falar assim, mas por que você não pegou o vinho? Ela assim, olha, porque eu já fui alcoólatra. Meu Deus. E aí, se eu beber, nem que foi esse cálice de vinho,
vai me Precisava lembrar, vai ainda me de- despertar a velha criatura, quem eu era no passado. Então é como se fosse uma porta de entrada. Sabe? É como se fosse assim, igual você falou, vai me lembrar quem eu era, vai despertar aquilo que eu fui e eu não quero mais voltar de onde eu saí. E aí a pastora não tinha prestado atenção, não tinha conversado, né? E aí a partir daquele dia então, na ceia servia vinho, mas para ela serviu suco de uva. Então, assim, é pecado ali naquele momento, É naquela cada um, região, né? Cada um. aquela região lá, o costume é o vinho na Santa Ceia. Então, ele não é pecado, não tem isso. Mas para ela, Sim. o Espírito Santo falou com ela, Uhum. não, para você não. Então, é o seu limite. Até onde vai o seu limite? Sim. E para você conhecer seu limite, você precisa ter esse relacionamento com o Espírito Santo. Sim. Que ele vai falar, Rúbia, você o short não. Sim. Assim como falou com Vai ela, né? existir votos, né? Tem pessoas que fazem votos com Deus, que recebem ali uma direção de Deus. A gente vê Sim. na Bíblia pessoas separadas, né? Para determinada coisa que Deus queria fazer. Sim. Então, existe o particular de cada um. Né? Existem pessoas que usam essas vestimentas, shorts, decentes, mas são cheias de Deus, glória a Deus por Sim. isso. Né? Então, cada pessoa tem que saber o que Deus quer de você e o que te leva mais próximo, né? Mais perto ali. Você falou Deus. tudo. O que te leva mais próximo Sim, de Deus? é. Então, coloca no papel o que tá te afastando Sim. e o que tá te aproximando. Sim, Né? é verdade. E o Espírito Santo vai te direcionando. É verdade. Né? E aí, eu deixei até separada aqui uma frase que você colocou no seu livro. A conversão acontece quando você já entende e quer viver a nova criatura. Então, assim, a partir do momento que Jesus, Espírito Santo, Deus te pega e fala, filha, vamos aqui, né? Vem Sim. cá. Vamos começar aqui uma caminhada de mãos dadas. Até a nova criatura existe esse processo. Existe que um foi igual processo. você falou, e da roupa. Você foi para a igreja, como a gente também já falou, Jesus te aceitou do jeito que você estava. Mas até chegar na nova criatura existe esse processo. Existe um processo. Né? E eu me lembro que você está falando aí, me fez lembrar. Eu sempre trabalhei em loja, né? Naquele período, sempre trabalhando em loja, envolvida com moda. Né? Então foi muito dolorido para mim, porque pensa, Emily, eu era a modelo das lojas. Sim. Aí, de repente, eu tava trabalhando na loja para ser a fotógrafa da modelo. Entendi. Isso me doía. Porque o que acontecia? Eu tava no lugar da modelo, aquilo ali era o que eu queria. Assim, digamos assim, o sonho, Sim. né? Uhum. Não que eu queria o lugar da pessoa, não. Sim. Mas o sonho. E aí, de repente, eu tava ali trabalhando na loja para ser a fotógrafa da modelo. Então, eu tirava a foto ali, eu falava, meu Deus, o que tá acontecendo? Então, doía, machucava. E aí, teve um período que eu me lembro que uma loja que eu trabalhei, a dona falava assim, agora, tira a foto você, porque a modelo não vai dar pra vir. E aí, teve uma vez que eu coloquei um vestido e fui fazer o vídeo no espelho. O Espírito Santo me parou na hora. Nossa. Falou pra mim, não é pra você fazer. Eu parei o vídeo, falei pra ela, falei assim, eu não posso fazer, não quero. Ela falou, não, mas o vestido é comportado. Falei, não. Por quê? Porque eu comecei a fazer aquilo, o Espírito Santo, opa, peraí, você tá voltando lá pra trás. Aí ia despertar, entendeu? Uhum. Então, Deus, ele é maravilhoso. Sim. Parei, não fiz. E aí, o que aconteceu? Logo eu trabalhei em outra loja, tirava foto das meninas, tudo, mas aquilo já não me afetava. Sim. Era uma coisa tranquila, porque Deus já tinha trabalhado. Já não me afetava. Já foi tendo esse processo, Já foi né? o processo. Essa lindo ali. limpeza, essa limpeza. Isso. E é muito importante a limpeza, você tá na casa de Deus, porque o que Sim. limpa é a palavra. É. A palavra de Deus, ela vai limpando ali, né? Vai tirando tudo aquilo que é de dentro para te libertar. Então, é uma libertação que você passa. Libertação da sua velha criatura para viver o novo ali de Deus. Sim. E seguindo e andando com pessoas, estando em ambientes que vão estar na palavra. Sim. Assim, não é que é errado você frequentar, mas igual você falou, talvez frequentar um lugar ia te lembrar aquela. Sim. Então, assim, gente, quando a gente está no processo, é um processo que dói, a conversão dói.
Então, assim, a gente tem que estar em comunhão com os irmãos. A gente tem que estar imerso na palavra. A gente tem que orar todos os dias. A gente tem que estar realmente, porque nós não estamos firmados ainda. Sim. Você precisa firmar, você precisa enraizar. É como se a gente estivesse aqui e agora a gente está criando raiz. E para que essa raiz ficar dura e ficar firme, para quando vier o vento, você só de um lado para o outro, mas você continua firme, isso é o processo. Sim. E é mudar totalmente lugares. Sim. Mudar pessoas, convivência, porque eu sempre falo para primos meus, falo para amigos, eu sempre falo, muda o ambiente. Porque senão você não vai conseguir ver e viver uma mudança. Tem que mudar o ambiente, tem que mudar de pessoas. Sim. E outra, se a gente não tomar cuidado, até dentro da igreja a gente se isola. Uhum. Ai, mas eu não sou muito chegado na irmã. Ai, não sou muito chegado. Não tem problema. Você tem que estar ali, você tem que fazer a sua parte, pedir visão de Deus. Deus, me faz olhar todos com os seus olhos, né? Porque ali você está no lugar aonde a presença de Deus se faz presente. Sim. Então, a gente tem que ter um esforço, né? É importante você falar de mudar o ambiente, porque a palavra de Deus fala que nós somos sal e luz dessa terra, né? E nessa parte que você fala aqui, então, da conversão até a nova criatura, existe esse processo. E a gente tem que entender que precisamos nos firmar para não deixar o ambiente influenciar a nossa vida. Depois que firmado, aí que Jesus lança a gente como sal e luz. Porque não adianta você querer ir para a escuridão se a sua luz não está firmada, se a sua luz não está brilhando. Ali não vai fazer nem cosquinha na escuridão. Então você precisa primeiro se enraizar, precisa primeiro ser esse sal para você ser a influência. Né? Para você chegar na escuridão, a luz de Cristo que está dentro de você brilhar. Então, eu já escutei, mas eu sou sal e luz, então eu posso ir para qualquer ambiente. Mas será que a sua luz está firme? Será que seu sal é firme? É verdade. Porque você precisa primeiro se enraizar para depois ser lançado. Porque é isso que Jesus fez primeiro. Jesus veio, vamos falar na linguagem bem nossa, treinou seus discípulos, ensinou seus discípulos para depois ele ir e mandar o Espírito Santo. Agora ele mandou. Sim. Ele não mandou os discípulos antes ali, quando estava aprendendo. É verdade. Né? Até teve um momento lá, a palavra fala, né, que Pedro, até ele fala, sai pra lá, Satanás. Pedro fala, não, Senhor, mas o Senhor não vai morrer. Porque ele já sabia do processo dele. Então, primeiro tem esse processo. Então, não é que você... então quer dizer que mais nunca... Um exemplo aqui. Eu posso ir num ambiente tal que se eu for chamada para um aniversário... Não, vamos lá. Você tá no processo? Se resguarde. É verdade. Se resguarde. É melhor pra você. Sim. É melhor pra você, porque senão você acha que você tá firme e ali você pode ser uma armadilha do inimigo pra você cair. Sim, não é verdade? É verdade. As pessoas têm medo de ficar sozinho, né? Não quero ficar sozinho, eu tenho que estar junto. E aí trava tudo, porque não adianta trava. Eu passei, assim, anos desse período, assim, eu passei sozinha mesmo. Deus me deixou totalmente sozinha, porque precisava, né? Precisava daquele tratamento. Precisava. Hoje eu tenho amizades lá do passado? Tenho, sabe? Mas graças a Deus, hoje eles me veem, respeitam e não me chamam, não me convidam, não faz gracinha pro meu lado, sabe? Porque, graças a Deus, Deus tem dado misericórdia sobre isso, sabe? Não é que eu sou melhor do que ninguém, não sou. A gente não é. Mas a gente tem que saber, né? Até aonde a gente tem que ir. Né? E aí me fez lembrar uma outra coisa que a gente escuta muito por aí. Eu sou filha de Deus. Sou filha de Deus? Não, mas eu sou filha de Deus, sou filha de Deus. É importante a gente Deus falar tá comigo. Que todos nós somos criaturas. Existe um Criador. E esse Criador criou o mundo inteiro. E dentro do mundo estamos nós aqui. Cá estamos aqui no mundo. Mas nós só nos tornamos filhos quando a gente aceita e reconhece Jesus como o nosso único Senhor e Salvador. Quando a gente reconhece que Jesus veio, morreu e ressuscitou. É verdade. Aí nós mudamos de patamar. Nós deixamos de ser apenas criatura e passamos a ser filhas de Deus. E ali Deus fala, né? Depois eu queria que você lesse aquele versículo que você trouxe. Porque aqui a gente passa a ser filha de Deus. Né? A filha de Deus é aquela que Deus olha, aquela que Deus está realmente pedindo na palavra, né? Porque as instruções estão aqui na palavra, os princípios estão aqui na palavra. É importante também a gente enfatizar
que quando a gente ora, a gente está falando com Deus. É verdade. Mas quando a gente lê a palavra, é Deus falando com a gente. Então, como que eu vou ficar sabendo, Emily? Eu recebo muita caixinha. Como que eu sei o que Deus quer de mim? Lendo a palavra. Lendo a palavra, porque aqui está escrito o que Deus quer de mim. Sim. Porque eu sou filha e eu preciso ser obediente ao meu pai. Sim. Isso é muito importante, porque as pessoas confundem muito. Né? Quando eu estava nesse período aí de entender, eu achava que não tinha nada a ver. Ah, não tem nada a ver, roupa, tal, tem tudo a ver. Né? Porque a pessoa que reconhece o seu pai ele tem uma vontade, uma determinação, né, lançada sobre a sua vida para você cumprir. Então, isso é essencial. Seu pai ele vai te determinar algo para você fazer, algo que ele quer de você, algo que ele espera de você, e Deus, ele espera ser algo através de nós. Amém. E eu ficava pensando que não tem nada a ver, não. Nosso corpo, ele é morado do Espírito Santo, então nós temos que zelar por ele, nós temos que tomar cuidado. Esse versículo, eu quero deixar aqui, que fica em Colossenses capítulo 3, do 5 ao 7, que diz assim: portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos, e vocês viviam de acordo com eles. Então, isso é tão grave, fala sobre a vida velha e a vida nova. Isso é muito grave mesmo, é muito sério, porque a gente é filho de Deus, como você falou, quando a gente aceita Deus como pai. Uhum. Né? E muitas das vezes as pessoas acham que não vai conseguir. O celular nosso, ele é o nosso grande... a gente domina até o celular da gente. Né? Que a gente entra no YouTube, tá lá os vídeos que a gente já é acostumado a ver. A gente entra no celular, tá tudo que a gente é acostumado a ver. Então, você tem que se policiar. Você tem que se policiar a todo momento. E quem que vai te obedecer vai ser a sua obediência sobre aquilo. Você obedecendo, você reina. Deus te ajuda. Sim. Né? Ele fala na palavra, né, lá em Gênesis, te colocarei como governante, não vou lembrar agora direitinho, mas eu acho que está lá em Gênesis 1:27. Deuteronômio também, 28, fala, né, sobre as bênçãos de Deus. 1:26. Façamos o homem à minha imagem, conforme a nossa semelhança. Amém. E que eles tenham domínio. Outras versões falam que é para governar, né? Domínio sobre os peixes, sobre as aves, e aí vai falando. Ou seja, ele nos fez para ser esses governadores, né? Para ter domínio sobre as coisas. E ter domínio principalmente sobre a nossa carne. Sim, é verdade. A gente mortifica a nossa carne, né? Hoje, pela misericórdia de Deus, eu vivo a renúncia mortificando a minha carne. Eu falo, eu não tenho vontade própria. Quem determina, quem fala é o Senhor. Glória a Deus. Porque se eu renunciei tudo lá atrás, eu falei, não, então eu não quero saber nada daquilo mais. Eu quero viver o novo por completo. Glória a Deus. Portanto, eu fiquei muito tempo na área da moda, mesmo convertida já. E ali Deus me deu a ordenança das coisas novas que ia acontecer. Mas essas coisas novas faziam parte lá da revelação em 2015 que Deus se revelou. Só que é o que é? É o processo, é a proximidade com Deus, é a intimidade. Você vai se envolvendo, vai lendo palavra, vai se envolvendo na obra de Deus, na igreja. Você vai conseguindo compreender. O Senhor já tem todas as bênçãos preparadas para nós, né? Sim. Ele só não entrega porque ele sabe que a gente não tem a maturidade para poder pegar essa bênção. Às vezes ele já tem uma bênção aqui, mas se eu pegar agora, eu vou pôr tudo a perder. É verdade. Então, ele, às vezes, igual você falou, ele já te mostrou. Me fez lembrar até a história de José, né? José sonhou que ele ia ser governador, mas ele não sabia o processo que ele ia enfrentar, que ele ia cair num poço, que ele ia ser preso, que, enfim. Então, se entregasse para ele a posição de governador naquela época, ele não tinha maturidade nenhuma de fazer isso. Então, a mesma coisa, o Senhor nos mostra algumas coisas, só que a gente não tem
essa sensibilidade de Sim. ver esses detalhes. Aí fala, isso é coisa da minha cabeça, isso aqui não é nada não. E aí continua na sua vontade. Quando a gente vive a renúncia e fica atento aos detalhes que Deus está nos mostrando, que é a vontade dele, a gente vai caminhando no caminho que ele vai mostrando e a gente vai receber essas promessas. A gente vai receber, porque igual você falou, já está tudo sobre nós. Né? Jesus já fez a parte dele. Né? Que foi morrer na cruz para nos salvar, para nos libertar. Então agora é a gente aceitar e assumir o propósito dele na nossa vida. Né? Hoje eu falo assim, que a vontade do Senhor, quando é revelada, muitas das vezes a gente não quer. A gente reluta. Mas conforme a gente vai fazendo, mesmo a gente não querendo, a gente aprende a gostar. A vontade dele passa a ser a mesma que a sua. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse nosso Pai é maravilhoso, Glória é perfeito. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ai, glória a Deus. A gente começa a falar dele, da palavra, a gente até emociona, assim, porque de onde ele nos tirou e onde ele nos colocou. E ele pode fazer a mesma coisa com quem está ouvindo agora. Basta abrir o coração, né? Basta abrir o coração, enfrentar esta dor. É verdade. Né? Eu escrevi um livro também que no subtítulo fala: a sua dor é o seu maior presente. Sim, eu achei muito forte. Quando você enfrenta essa dor sua, ela vai ser o seu maior presente, né? Você hoje está aqui testemunhando, conversando, a gente está falando da palavra, mas voltada para a sua conversão, para a sua mudança, que foi onde mais doeu. Sim. Foram as suas renúncias. Primeiro você teve que renunciar aos desejos da Rúbia antiga, de estar ali no palco. Depois teve que renunciar até o desejo sentimental. Sim. Então, foram muitas renúncias. E as renúncias continuam todos os dias. Não é só na vida da Rúbia. Na vida de todos nós que estamos no caminho com Jesus. É verdade. E ele vai, a gente já disse, eu vou repetir, que eu acho que isso é de extrema importância. Acho não, eu tenho certeza. O Espírito Santo vai mostrando pra gente até onde a gente pode ir. É verdade. Qual caminho a gente vai seguir. E isso parte de um relacionamento com ele, né? Em Mateus 16, diz assim, né? Sobre ser discípulo de Jesus. Sobre a ordenança que Jesus nos deixou, né? Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Glória a Deus. Né? Então, isso é o segredo. Você acha que está perdendo, você está encontrando. Você está encontrando sua vida, seu propósito. Você acha que você está perdendo, está chorando, aí você que está chorando, está perdendo alguma coisa, você está ganhando, meu querido, minha querida. Amém. Nós estamos ganhando. Então, o que vale ganhar todo mundo aqui e perder a alma? Ô, Rúbia, falando em ganhar aqui, tem um pessoal mandando mensagem, querendo saber aqui qual que é a sua... se você se encontra hoje namorando... Rafael nos bastidores ali recebendo mensagem. É isso aí, o pessoal tá querendo saber aqui. Essa pergunta é delicada, hein? Então, eu tô solteira, gente, né? Eu falo assim, Emily, eu acho que eu não tenho muita paciência, né? Eu não tenho muita paciência pra esse negócio de paquera. Eu falo assim que esse negócio de paquera é mais pra adolescência, sabe? Eu sempre oro a Deus, falo, Deus, quando for o rapaz, né, que já tá preparado pelo Senhor, fala com ele, fala comigo e a gente já vai olhar, já vai saber, já vai ser uma coisa direta, já vai casar, porque eu não tenho muita paciência, né? Eu sempre brinco que hoje em dia os rapazes estão querendo ser conquistados, né? Parece que mudou ali, inverteu. As meninas estão querendo... Tendo que tomar iniciativa ali, né? Mas eu não quero que seja assim comigo, não. Verdade. Então, rapaz... Pessoal, então, ó, vamos orar e vamos agir. Ora e ação, hein, gente? Tem gente que só fica na oração. A oração é em Deus primeiro lugar. Deus mostra, né? Deus dá ali o discernimento do que tá acontecendo. A oração é em primeiro lugar, mas a oração, se a gente desmembrar, a palavra é orar e ação, né? Isso mesmo. Mas tá tudo na mão de Deus aí. Deus vai fazer na hora certa. Vai fazer o melhor pra sua vida, eu creio. Gente, que delícia, Rúbia, te receber aqui na mesa. Glória a Deus. Que delícia, que feliz. Bênção essa nossa conversa. Uma benção. Gente, eu me senti em casa, viu? Glória a Deus. Me senti em casa. Um lugar muito confortável, muito bonito. Amém. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém. Obrigada. Obrigada por se permitir ser tão usada pelo Senhor. Amém. Obrigada por
sentar aqui conosco e contar um pouco da sua história, do que o Senhor fez na sua vida, do que o Senhor faz e Ele continuará fazendo na sua vida e através da sua vida. Porque esse dom, porque a influência é um dom, eu acredito, né? É a Emily que está falando. A influência que o Senhor, esse dom de influência que você, naquela época, a velha Rúbia, ela tinha, esse dom não perdeu. Hoje você está aqui, tendo essa influência para poder levar o amor de Cristo para as pessoas, mostrar o poder dele, falar da palavra dele, tudo isso para o nome dele ser glorificado através da sua vida. Glória a Deus pela sua vida, amém. Pela vida da sua casa. Deus continue abençoando cada vez mais, viu? Que vocês continuem sendo esse canal de Deus, porque eu falei aqui que não é apenas um podcast, né? Um podcast, mas é algo, não é só um episódio. É algo que impacta a vida. Amém. Né? Que traz transformação, que traz mudança. Eu creio. Né? Que em nome de Jesus, que aonde a voz de vocês chegarem, que haja libertação, amém. Que haja cura, amém. Que haja manifestação do Espírito Santo de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Rúbia, que Deus continue te abençoando, amém. Protegendo, iluminando os seus passos, falando com você os direcionamentos que Ele tem para sua vida, abrindo sua visão espiritual para você receber o melhor que o Senhor tem para sua vida. Amém. Deus também abençoe sua casa, abençoe todos os seus familiares, abençoe a sua igreja, onde você é tão usada, e continue sendo essa mulher de Deus que influencia tantas outras mulheres e homens também, pessoas, para poder seguir o caminho do Senhor. Amém. Viu? Glória a Deus. Gente, esse foi o episódio 6 aqui do nosso Na Mesa Podcast. Nós estamos encerrando agora, mas semana que vem a gente espera vocês aqui de novo no nosso canal, tanto do YouTube quanto do Spotify. Segue a gente lá no nosso Instagram, @namesa.podcast, que toda semana, pela glória de Deus, graças a Ele, nós temos um vídeo aqui novinho para poder te ajudar nessa sua caminhada, edificar a sua fé. E nós vamos estar aqui, firmes e fortes, em nome de Jesus, até que Ele venha. Amém? Então fiquem com Deus e tchau, tchau. Tchau, gente. Deus abençoe. Amém.